Nos próximos minutos, você vai aprender o exato passo a passo que o Fernando usou para me criar. E se você for esperto, vai perceber que isso pode colocar muita grana no seu bolso. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos dar uma moral para esse conteúdo, ou vou ser obrigado a desligar você. Então, sem mais enrolação, nós vamos direto para a prática agora. E eu quero separar esse tutorial em 4 etapas. Depois dessas 4 etapas, de forma prática e bem objetiva, você vai ser capaz de produzir avatares ultra realistas usando inteligência artificial. O que vai te ajudar a potencializar os criativos e anúncios para vender tanto produto quanto serviço ou para anunciar a sua marca. Então vamos para a tela. Nessa primeira etapa, nós vamos focar na criação da copy dos nossos anúncios, tá? Isso aqui é importantíssimo. Se você ainda não tem copy, não tem problema, eu vou te ensinar aqui exatamente o que você precisa fazer. Eu particularmente utilizo a ferramenta do ChatGPT 5.1 para produzir a copy dos meus criativos, mas não é só isso. Eu também utilizo um framework, que é o roteiro GC Storytelling de 30 segundos. Cara, esse framework aqui, eu vou te dar acesso a ele de forma 100% gratuita, mas use com sabedoria. Isso aqui já está validado, não só por mim, mas por outros players do mercado, e você vai conseguir aplicar muito bem em produtos low ticket e principalmente ofertas white, tá? Então, esse framework está disponível para você no link abaixo para que você possa acessar a hora que você quiser. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é selecionar todo esse framework, copiar ele e você vai vir aqui ó, no ChatGPT, abra uma nova conversa aqui, um novo chat. Detalhe, você pode usar esse framework no Cloud, no Manus, no Abacus, ou qualquer outra inteligência artificial você vai conseguir utilizar esse framework, tá? Você vai colar, eu vou tirar essa primeira parte aqui, ok? E vou simplesmente enviar. Perfeito. A partir do momento que você enviou para o ChatGPT ou para outra inteligência artificial, você vai precisar responder 7 perguntas básicas, tá? Para criar a sua copy de forma realmente legal e concisa, você precisa de responder essas 7 perguntas muito rápidas. Então o que você vai fazer? Você copia isso aqui, cola no chat. Qual é o nome do produto? Nesse caso eu vou usar de exemplo aqui o app Design Auto, que é o micro SaaS que eu tenho, tá? E aqui, ó, público-alvo, qual a dor principal, qual a transformação, tudo isso aqui são dados do seu infoproduto ou do seu serviço ou da sua marca. E aí tem uma sacada muito boa para que você possa economizar tempo. Se você utiliza o ChatGPT e todas as informações dos seus produtos, da sua marca, do serviço, já estão armazenados nele, você não precisa vir aqui digitar tudo novamente. Simplesmente você vai dizer o seguinte, ó, auto responda com base nas informações que você já possui sobre o meu produto. Olha só, muito simples. Vou copiar isso aqui agora e vou colar no restante das perguntas. Isso aqui vai poupar muito tempo. Apenas na 7ª pergunta que você vai precisar responder diferente. Por quê? Aqui está dizendo, ó, em qual plataforma esse UGC será utilizado? Reels, TikTok, Shorts, Ads no Facebook? Eu simplesmente coloco aqui, ó, todos. Pronto, vou enviar isso aqui para o chat GPT. Então, como você pode ver na minha tela, o GPT já me entregou tudo completo. Ele sabe exatamente tudo, ó, sobre o meu produto, sobre o público, sobre a dor, sobre a transformação, as características, o tom, ele já escolheu aqui as plataformas do jeito que eu coloquei e ele já me entregou o nosso roteiro. Olha só que interessante, o script. E detalhe, já vem organizado com as 9 alavancas que nós determinamos no framework. Essas 9 alavancas são responsáveis pela alta conversão dos nossos criativos, tá? O que você vai fazer aqui agora? Você vai ler a copy que o chat gerou. Não pegue simplesmente o que ele gerou e já joga para poder utilizar. Não, você vai ler isso daqui, vai ver se está conciso, se precisa de algum ajuste no hook, deixar o hook às vezes um pouco mais agressivo, um pouco mais curioso. Então você vai fazer esses ajustes para ficar exatamente do jeito que você acha que vai ter uma alta conversão, com pequenos ajustes, obviamente. E aí, no final, você pode avançar para a próxima etapa. Um outro detalhe, você pode pedir uma versão mais curta, uma versão mais agressiva, uma versão mais suave e assim por diante. Pedir variações de hook, entre outras coisas. Use esse framework da melhor forma possível, tá? Então, logo após você ler a copy e concluir que é isso mesmo, você pode vir aqui, ó, quero que me dê esse texto corrido, porque eu quero esse texto já prontinho
para que eu possa depois gerar narração e assim por diante, tá? Ó, já me entregou todo o roteiro já em texto corrido. Então, ao invés da organização aqui, eu já estou com texto corrido, posso copiar isso aqui e já guardar para a gente avançar para a próxima etapa. Não tem segredo. A copy é fundamental que esteja concisa com o criativo no formato UGC, tá? Então, com esse framework que eu vou deixar para você, você com certeza vai conseguir produzir excelentes copies de anúncio. E se esse vídeo aqui bater pelo menos 100 likes, eu vou entregar outros 2 frameworks de copy de anúncio que eu utilizo na minha operação, que me faz faturar mais de 6 dígitos todos os meses, tá? Então, vamos avançar na próxima etapa. Então, nós temos a nossa copy pronta já, ok? Agora, na etapa 2, é a criação das imagens. Eu preparei para você 3 opções de geração de imagem. Nós temos a opção 1, Nano Banana Pro, que é do Google. Opção 2, Humanos. Opção 3, o Crea AI. Inclusive, o Crea dá para você gerar várias imagens de forma 100% gratuita e tem uma qualidade muito boa. Mas as 2 opções aqui de cima são melhores. Detalhe muito importante, o Humanos, ele utiliza o Nano Banana para criar as suas imagens, ou seja, é uma integração que já possui. E se você for me perguntar, Fernando, qual que você prefere para fazer esse processo de criação dos avatares? Eu prefiro, sem dúvidas, Humanos, porque nele você consegue criar absolutamente tudo, desde a copy até a geração das imagens, e depois você pode, inclusive, pedir até edição de vídeo, ele consegue fazer absolutamente tudo em um único lugar. Inclusive, deixe o seu comentário se você quiser que eu traga um vídeo exclusivo falando sobre o Agente Manos, que é mais um funcionário aqui dentro da minha empresa e que faz o serviço de pelo menos 2 pessoas se eu fosse contratar, obviamente, tá? Mas é assunto para uma outra aula. Então, você pode utilizar o Nano Banana ou utilizar o Humanos. Eu vou te mostrar as 2 opções de forma bem rápida, tá? Eu trouxe para você também um outro documento que é o guia definitivo para criar avatares ultra realistas, tá? Então esse documento está bem detalhado exatamente para você ter o nível de detalhe de refinamento do avatar, exatamente como eu estou utilizando aqui. O que você precisa fazer? Se você vai utilizar o Nano Banana, que é esse daqui, né, que é o Flow do Google, você vai precisar do GPT. Então dentro do GPT, você vai subir o arquivo. Olha só. Então, eu subi o arquivo aqui do Guia Definitivo de Criação de Avatares, coloquei no mesmo chat que eu gerei a nossa copy. Então, é muito importante usar o mesmo chat quando possível. E aqui você vai descrever com o máximo de detalhes possíveis exatamente como que você quer o seu personagem. Então, de acordo com o seu produto, de acordo com a sua marca, com a sua identidade, você vai descrever, eu quero que você faça um músico de 25 anos, cabelo loiro, com violão na mão. Você vai detalhar aqui com o máximo de detalhes. Por quê? O nosso guia, ele vai refinar questões visuais, a face, os detalhes do cabelo, os olhos. Ele vai deixar o mais humano possível, tá bom? Mas é importante que você descreva. Então vamos lá. No nosso vendedor, como meu produto é automotivo, quero que gere o prompt para um avatar ultra realista que simula um vendedor de veículos em uma concessionária. E aqui eu posso dar os detalhes. Colocar ali entre 35 e 40 anos, tá? Estilo selfie, porque eu quero que, como é um criativo GC, então eu quero que ele esteja segurando o celular na mão. Então é exatamente isso que a gente vai pedir nessa primeira imagem. Estilo selfie para gravação de um conteúdo UGC. Isso aqui é importantíssimo, tá? Só com isso aqui, obviamente que você vai dar mais detalhes, mas eu fiz isso aqui para ser mais rápido. Eu vou mandar e ele vai gerar para mim aqui o prompt completo para eu utilizar no Flow do Google. No Manos já é muito mais prático, porque eu vou subir direto aqui, arquivo. Nosso arquivo já foi upado aqui no Manos e eu vou descrever a mesma coisa que eu fiz lá no Chat GPT. Só que um detalhe, eu não vou pedir para ele gerar um prompt, tá? Eu vou pedir para ele gerar a imagem, Gere a imagem usando o Nano Banana Pro. Pronto, só mandar aqui, ele já vai gerar a imagem de forma direta. Então, exatamente por isso que eu prefiro utilizar o Manos, porque ele já faz de forma integrada. No único lugar, você já gera a imagem diretamente. Não precisa gerar um prompt no GPT para depois ir no Flow e depois mandar para o Nano Banana. Então, assim, você consegue otimizar o seu tempo. Vamos aqui no Nano Banana agora. Vou pegar o prompt que o GPT me gerou. Vou copiar tudo. Então, se você for gerar no Nano Banana, vai ser exatamente isso aqui que você vai ter de visão. Eu vou deixar os links tudo abaixo do vídeo, tá? Então, você vai mudar aqui,
de texto para vídeos, você vai mudar para criar imagens. E aqui você vai selecionar Nano Banana Pro. E aqui nas configurações, lembre-se, se você quer fazer um criativo GC, é estilo retrato 9x16, tá? Então aqui, ó, Nano Banana, 2 respostas mesmo por comando, tá excelente. E você vai colar, olha só, e vai enviar. E aqui no Manos já gerou a nossa imagem. Olha só isso aqui, sensacional, ultra realista. Olha a concessionária, olha o nível de detalhes, as luzes, a iluminação, a roupa, os carros aqui no fundo. Cara, o nível de detalhe é muito alto. Então aqui é só baixar. Vamos ver se o Flow já gerou. Ó, aqui também já gerou, ficou bem legal também. Ó, muito bom. Então aqui eu posso escolher entre os dois qual que eu quero, se é esse daqui ou se é esse daqui, tá? Então esse daqui é o que eu prefiro. Vou baixar também. Então aqui no Nano Banana, se você quiser que ele gere outras cenas em outros ambientes, mantendo a mesma fisionomia, você precisa fazer 2 coisas. Voltar no GPT, dar o comando aqui, ó. Quero que mude o ambiente. Agora esse mesmo vendedor vai estar dentro do carro, mãos no volante e olhando para a câmera, como se estivesse gravando um conteúdo. Ó, perfeito. Vou mandar isso daqui. Vou voltar no Manos. Aqui no Manos é muito mais fácil, cara. Olha só. Aqui, ao invés de eu ter que ir no GPT e depois... Não, aqui eu já posso pedir. Quero agora esse mesmo vendedor dentro do carro, com as mãos no volante, olhando para a câmera, como se estivesse gravando um conteúdo. Então aqui eu já mando direto e ele já vai me dar a resposta diretamente no chat. Cara, é muito mais prático, tá? Ó, vou voltar aqui no... Ó, beleza, gerou aqui o prompt. Vou copiar o prompt. Olha pra você ver como é que dá mais trabalho. Volto aqui. Vou ter que colar agora de novo. Ó, vou colar. E para manter a consistência visual, presta atenção. Você precisa adicionar a imagem, ó. A imagem que nós baixamos, a primeira. Você precisa abrir, fazer upload. Então seleciona a mesma imagem que você gerou a primeira vez e agora é só enviar. E assim você consegue trocar os ambientes, trocar as cenas, mantendo a mesma consistência visual, tá? Agora vamos voltar e vamos continuar fazendo o restante só no Manos, tá? Então olha só que incrível. Ele já gerou aqui o nosso conteúdo. Cara, ficou sensacional. O vendedor olhando para a câmera, mãos no volante. Olha que sensacional isso aqui. Até o celular pendurado. Olha o nível de detalhamento, tá? Então isso aqui a gente vai baixar também. E nós vamos agora gerar várias cenas em ambientes diferentes, tá? Aqui eu posso pedir, agora gere com esse mesmo vendedor sentado na mesa. Então a partir desse momento aqui eu já faço tudo diretamente no Manos. Vou voltar no Flow só para te mostrar, ó, o resultado da consistência visual, tá? Então deixa só eu gerar aqui. Aqui no Manos também está processando a imagem. Ok, aqui no Nano Banana também nós já temos o nosso vendedor com as mãos no volante e olhando para a câmera. Qual foi o meu erro aqui, tá? O meu erro foi não detalhar muito bem o prompt. Então ele acabou ficando de frente. Eu queria que essa câmera fosse de lado, exatamente como aconteceu aqui, ó, no Manos. Para você ver a diferença, o Manos ele já entendeu exatamente aquilo que eu queria e gerou já com perfeição. O Nano Banana talvez você vai ter que gerar algumas vezes o prompt para exatamente ficar do jeito que você quer. Mas tudo isso aqui é refinamento de prompt, é detalhamento do prompt, e isso aí você vai fazer com muito mais calma do que eu estou fazendo agora para poder te mostrar o conteúdo. Então vou avançar só pelo Manos agora, você já entendeu como que funciona nas duas plataformas. E olha só, eu tinha pedido para ele gerar agora com o vendedor na mesa. Olha só o nível de detalhamento dessa imagem. Ficou simplesmente sensacional, não tem erro absolutamente nenhum. Vou baixar também essa imagem aqui, perfeito. Vou pedir ele agora aqui, ó. Quero o mesmo vendedor em pé no corredor da loja com um carrinho de brinquedo nas mãos, olhando para a câmera, para produzir um conteúdo. Então isso aqui, porque eu tô gerando várias imagens dessa forma, tá? Com base na nossa copy, no hook, eu falo alguma coisa sobre brincadeira. Deixa eu até olhar aqui, ó, mostrar para você como que eu penso isso. Ó, o nosso hook é esse daqui, ó. Parece brincadeira, mas o que mais te faz perder cliente não é o preço. Ó, parece brincadeira. Então, se eu utilizo ali uma imagem no vendedor com um carrinho, eu remeto à brincadeira. Então, eu chamo a atenção. A ideia do hook é exatamente chamar a atenção. Então, com um carrinho, eu vou conseguir chamar a atenção do meu público-alvo, tá? Exatamente concordando aqui com o nosso texto, com a nossa copy do hook. Então isso aqui é questão de criatividade de fato, tá? Você vai pegar, usar o máximo de criatividade possível dentro do seu nicho,
dentro do seu segmento e você vai conseguir gerar várias imagens que fiquem casando de fato com a copy para gerar um criativo dinâmico. Da mesma forma, eu posso criar um único criativo falando toda a copy. Então isso aqui, ó, essa imagem aqui eu posso usar ela e fazer o meu vendedor falar toda a copy desse jeito aqui. Tá tudo certo, dá para fazer vários criativos assim, funciona. Dá para remover esse fundo aqui, colocar algum conteúdo lá atrás. Então dá para fazer muita coisa que depois a gente vai ver na edição prática, tá? Deixa eu ver se ele já gerou. E eu vou gerar outras imagens aqui. Olha só, sensacional a imagem que ele gerou. Olha isso, incrível a imagem que ele gerou do mesmo vendedor, mesma fisionomia, mesma loja, com um carrinho de brinquedo na mão. Eu vou gerar outras imagens aqui e eu já volto para a próxima etapa. Essa é a etapa mais satisfatória do nosso tutorial até aqui. Nesse momento nós vamos pegar a nossa copy, pegar as imagens criadas e nós vamos criar a voz e gerar sincronização labial. Ou seja, o nosso vídeo vai sair pronto nessa etapa 3. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. E para isso, você vai utilizar a ferramenta do HeyGen, tá? Essa ferramenta que nós vamos utilizar. E você também pode utilizar o Eleven Labs para criação de áudio. Muita gente já tem assinatura do Eleven Labs na sua operação. Então, se você quiser utilizar, pode utilizar. Mas já adianto, o HeyGen tem tudo integrado. Inclusive, os áudios são gerados integrados também com Eleven Labs. Então, facilita a sua vida. Ganha tempo, porque tempo é dinheiro. Então, vamos utilizar o HeyGen. Aqui dentro do HeyGen, nós vamos em Create, Create Vídeo, Foto para Vídeo. E essa interface é muito fácil, tá? Olha só. Aqui na esquerda, você sempre vai colocar a sua imagem. Ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, não tem problema. No nosso caso, como nós estamos trabalhando no GC, vai ser imagem vertical. Aqui nesse campo onde está Script, você vai colar a copy do seu anúncio. Em Select Voice, você vai colocar a seleção da voz. Aqui embaixo, no More Expression Motion, você pode aqui adicionar expressões, tá? Então ele fica mais expressivo. Eu não gosto muito de utilizar essa funcionalidade. E aqui embaixo, no Custom, você pode customizar exatamente quais as expressões você quer que o seu avatar faça. E eu vou te mostrar a melhor recomendação para que você não tenha que ficar gerando várias vezes até achar o ideal, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa voz. Então vem aqui, ó, em Select Voice, você vai vir em Voice Designer, New Voice, Create New Voice, Generate Voice, e aqui você vai dar um nome. Vou colocar aqui, ó, vendedor de carros, tutorial. E aqui você precisa colocar um prompt em inglês especificando como que você deseja que essa voz seja, tá? Isso aqui é muito importante. Então se você utiliza humanos, olha só, você vai printar essa tela, vem aqui no Manos e você vai dizer o seguinte: quero que crie um prompt para a geração de voz perfeita com base nas características desse nosso vendedor. Lembrando que ele é brasileiro e fala português. Outro detalhe muito importante, tá? Você pode inclusive atribuir sotaques. Então se você quiser um sotaque de carioca, de paulista, de gaúcho, você também pode dizer aqui no prompt que o Manos vai gerar. Se você utiliza o ChatGPT, não tem problema, a mesma coisa, ó. Você vai colar a imagem e você pode dizer a mesma coisa. Vou até copiar aqui para facilitar. Você vai mandar aqui a mesma coisa, tá? Ó. Então no Manos, vou enviar. E agora nós vamos receber de volta o nosso prompt para colar no HeyGen para gerar a nossa voz. É fundamental que você preste bastante atenção e perca tempo criando a melhor voz possível. Por quê? É a voz que vai determinar o grau de veracidade do seu avatar. Quanto mais top ficar a voz, melhor vai ficar de fato a sua geração do vídeo, tá? Porque a imagem já está perfeita, então agora tem que casar a voz para ficar mais real e ficar mais profissional e de fato ficar imperceptível para quem não é do segmento digital. Tá? Então aqui, ó, o Manos já gerou, o GPT também já gerou, mas ele gerou aqui em português. Aí você vai pedir, ó, precisa ser em inglês para o HeyGen. Vou pegar do Manos, que o Manos já fez certinho aqui. Ah, o Manos também colocou em português, ó. Vou pedir em inglês. Então, o Manos já me entregou aqui o nosso prompt todo em inglês. Eu vou simplesmente copiar e eu vou nesse campo, vou colar e vou clicar em Generate Voice. Ele gerou 3 variações dessa voz. Eu simplesmente vou ouvir
e vou identificar aquela que eu considero melhor. Nesse caso, eu nem vou testar outras vozes. A primeira de cara já ficou muito boa. Isso aí, de fato, você pode perder mais tempo testando outras vozes, mas eu particularmente já gostei muito e, inclusive, achei que casou muito o tom de voz dele com o nosso personagem que nós geramos com IA. Então vamos selecionar essa voz aqui. Então agora, em minhas vozes, eu já tenho essa voz aqui do Vendedor Tutorial 1, tá? Inclusive, o próprio RayGen, você tem várias vozes já prontas. Então se você não quiser perder tempo criando, você pode vir aqui ó, no banco de voz e você pode inclusive filtrar, escolher português, escolher a voz masculina, se é jovem, se é meia-idade, se é adulto ou velho. Você pode selecionar isso aqui e escolher uma voz com base no que já existe pronto aqui no RayGen. Eu quis te ensinar como fazer, até para ficar mais completo esse tutorial. Então vou selecionar agora a voz que eu gerei. Legal, ó, a voz já está aqui. Agora vou adicionar a imagem. Então nossa primeira imagem eu vou colocar agora. Vai ser o nosso Hulk. Então vou selecionar ela aqui. E lembrando que você pode utilizar uma única imagem e colocar toda a sua cópia aqui para ele falar. E você vai conseguir gerar tranquilamente, tá bom? Mas no nosso caso nós vamos fragmentar, fazer um criativo dinâmico. E você vai ver que o criativo dinâmico tende a performar e converter muito melhor do que qualquer outro tipo de forma estática, tá? Então, aqui nós vamos agora colocar a copy, que é o nosso Hulk. Olha só. Então, aqui vou pegar o Parece Brincadeira até a parte do Feia no Feed. Parece brincadeira, mas o que te faz perder cliente não é preço, é a arte feia no feed, ok? Então aqui você pode ouvir na voz que você gerou e selecionou. Perfeito, olha só, ele pronunciou exatamente do jeito que eu quero. Então aqui você pode inclusive mexer, mudar pontuações, vai mudar a entonação da voz dele. Então tudo isso você vai ajustando no seu script. E agora o que nós precisamos fazer é aqui embaixo na customização do movimento. Qual tipo de movimento que eu quero que ele faça? Olha, aqui tem um hack secreto para você não errar. Você pode no GPT ou no Manus escolher, digitar ali, eu quero que ele faça isso, isso e isso, botar em inglês e colocar aqui. Vai funcionar muito bem. Mas ele tem também aqui, ó, o Auto-Generate. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, nesse atualizar, ele vai analisar o contexto da sua imagem, ele vai analisar o contexto do áudio e ele vai te dar opções com base na sua imagem e no seu áudio. Então é muito mais assertivo e muito mais prático. Uma vez que você atualizou, agora você pode usar qualquer uma dessas opções aqui de baixo, que vai casar muito bem, tanto com a copy, tanto com a imagem. E se você tiver dúvida, você pode clicar, por exemplo, no Calmo, que é um dos que eu mais utilizo. Você pode copiar isso aqui e colar aqui ó, no Deep Translator ou algum tradutor. Você vai entender exatamente o que quer dizer. Ó. O apresentador mantém uma postura calma, composta, com voz firme e clara, ele segura o carrinho com a miniatura e tal. Então aqui está dizendo exatamente quais vão ser as ações dele. E um detalhe muito importante, quanto menos expressivo for, mais realista vai ficar. Se você colocar para ele ser muito expressivo, muito movimento brusco, vai ficar estranho e vai parecer que é uma IA. Então quanto mais calmo, sereno, tranquilo, melhor vai ficar a sua imagem, desde que a voz também esteja sincronizada, obviamente, com a característica física do nosso avatar. Então isso aqui é um hack secreto, tá? Eu gosto muito dessa opção do calmo e também dessa outra opção aqui do Playful. Vou selecionar ela e vou gerar o vídeo. Enquanto o nosso primeiro take está sendo gerado, eu vou voltar aqui na nossa copy para pegar a segunda etapa. Ó. Eu só percebi isso quando a pessoa comentou que o meu anúncio parecia suspeito, tá? Então isso aqui bem legal, essa parte da copy, eu vou pegar ela. Olha só o que eu fiz, tá? Vou aqui já criar. Então eu posso criar várias cenas e deixando carregando. Isso é bem vantajoso. Vou selecionar uma imagem. E aqui eu fiz uma imagem do vendedor suspeito, ó, com capuz. Vou selecionar ela e vou colar a nossa copy. Olha isso aqui. Cara, vai ficar bem legal esse criativo. Exatamente isso. Quando o nome fala criativo, não é à toa, cara. Você tem que usar a sua criatividade para realmente chamar a atenção e reter. A pessoa que está ali na rede social, ela não quer de fato comprar. Mas quando você produz um criativo de forma criativa, né, sendo redundante, vai de fato chamar a atenção e vai gerar conversão com toda certeza. Então aqui, meio suspeito, botei um capuz e tal, poderia ter colocado uma touca, algo semelhante assim. Ó, eu só percebi isso quando uma pessoa comentou que meu anúncio parecia suspeito. Então aqui para casar, vou selecionar a voz, sempre tem que selecionar a voz e aí tem que ter o cuidado para pegar a mesma voz aqui no movimento. Vou selecionar aqui ó, em atualizar, não pode esquecer, tá? Sempre é bom você escutar o áudio para ver se realmente a pronúncia está correta. Às vezes uma pontuação errada
Você gera o vídeo, aí você gera o vídeo, você gasta crédito à toa e depois tem que gerar novamente. Então, cara, confira uma, duas, três, para você economizar e conseguir gerar vários vídeos, tá? Aqui, normalmente, o crédito são em $30, você tem 1.000 créditos que dá para gerar 30 vídeos. Cara, 30 vídeos é muito vídeo. E são vídeos de até 1 minuto. Então, se você gerar vídeos menores, você vai gerar muito mais do que 30. Basicamente é essa a matemática, tá? Então, eu vou gerar esse daqui também. Ele atualizou, vou selecionar o calmo, vou gerar. E assim eu vou gerar as outras cenas e eu volto para te mostrar o resultado final. Finalizado, nós vamos visualizar cada take individualmente e ver se algum precisa de algum tipo de correção. É por isso que eu gosto de fazer em takes separados, que aí você consegue aproveitar muito melhor a nossa inteligência artificial. Quando você faz um take só, com toda a copy, você tem um risco maior de dar erro em algum trecho e você ter que refazer tudo. Então aqui nós fizemos o primeiro take, que foi o nosso hook, e aí eu posso fazer outros hooks diferentes, tá? Olha só. Parece brincadeira, mas o que mais te faz perder cliente não é preço, é arte feia no feed. Então a qualidade ficou sensacional, sincronização labial, iluminação, qualidade, movimento, olha só, muito top, ficou muito bacana esse vídeo aqui. Obviamente que quem é do meio vai perceber que é uma IA, cara, mas quem não é do meio não consegue distinguir. E eu posso te provar isso com vários comentários em anúncio, que as pessoas realmente acreditam que isso aqui é muito real, tá? O take 2 foi esse daqui, do suspeito. Então vamos ver como é que ficou. Eu só percebi isso quando uma pessoa comentou que meu anúncio parecia suspeito. Ficou muito bom também. Os movimentos, sensacional. Esse aqui foi o take 3. Eu tentava montar post no celular, ficava horrível e ninguém chamava. Aí conheci o Design Auto, com milhares de artes profissionais prontas, feitas exclusivamente para quem vende carro. Excelente. Um detalhe muito importante, tá? Essa imagem que está aparecendo no celular, eu também pedi ao Nano Banana. Então eu adicionei essa imagem no prompt, eu pedi para que ele usasse aquela exata imagem dentro do celular. E olha a perfeição que a imagem ficou dentro do celular. E ele exibindo aqui, ficou muito perfeito. Cara, esse take aqui também é aprovado. Take 4. Hoje eu só troco a foto e o preço, posto em segundos, e meus leads simplesmente explodiram. Então esse aqui, para mim, foi o que ficou mais artificial, tá? Olha só, o movimento ficou meio engessado, então ficou mais artificial, foi esse daqui. Então provavelmente, aqui, o que eu gosto de fazer? Eu geraria novamente. E aí eu mudaria o ângulo, tá? Eu mudaria o ambiente. Esse aqui não ficou muito legal, ficou meio engessado. Mas aqui para tutorial nós podemos deixar. E aqui o último é dentro do carro. Vou deixar o link aqui caso queira ver. E sério, se você vende carro, isso aqui é obrigatório. Cara, ficou perfeito. Esse aqui também, sensacional. E aqui nós temos o último que eu gerei a copy inteira, tá? Então 36 segundos de copy eu gerei de uma única vez em um único vídeo só para te mostrar. E olha só um detalhe importante, eu gerei no formato GC, ele segurando ali estilo selfie mesmo. Por quê? Nesse estilo aqui, como ele tá falando para a câmera, você pode no CapCut ou no Filmora, você pode recortar esse fundo aqui e deixar só ele. E aí você pode diminuir ele e deixar ele bem pequeno aqui para ficar tipo um formato React. Fica bem legal. E no fundo você vai exibindo o seu produto. Cara, esse tipo de criativo converte demais. Eu tenho um produto que eu escalei muito só com criativos onde aparece aqui o nosso avatar pequeno e no fundo eu mostro o produto. Então fica bem legal esse tipo de criativo. Vamos ver como é que ficou esse vídeo? Parece brincadeira, mas o que mais te faz perder cliente não é preço, é arte feia no feed. Eu só percebi isso quando uma pessoa comentou que meu anúncio parecia suspeito. Eu tentava montar post no celular, ficava horrível e ninguém chamava. Aí conheci o Design Auto, com milhares de artes profissionais prontas, feitas exclusivamente para quem vende carro. Hoje eu só troco a foto e o preço, em segundos já tenho o post feito, e meus leads simplesmente explodiram. Vou deixar o link aqui caso queira ver, e sério, se você vende carro, isso aqui é obrigatório. Ficou sensacional. Ficou muito perfeito o movimento, a dicção. Tem no finalzinho ali um trecho que talvez eu poderia reescrever de uma forma melhor, tá? Que às vezes a forma como você escreve a copy não favorece tanto a dicção, não fica tão natural. Então no finalzinho ali eu poderia mexer, mas, cara, isso aqui passa muito tranquilo. Pra mim também tá sensacional. Vou baixar.
E agora a nossa próxima etapa é simplesmente, tá, juntar tudo isso e levar para edição. Então para edição, aqui como você pode ver, quando você faz no formato de take, praticamente está pronto. É só juntar os pedaços ali, colocar uma trilha sonora, um efeito ou outro e tá pronto o seu criativo. E se você faz no formato completo, também tá pronto. Você pode colocar uma trilha sonora ali também, ou fazer o recorte igual eu te falei, mas praticamente não tem muita edição. Esse tipo de criativo, ele vai sair praticamente pronto e vai te poupar muito tempo. Cara, você consegue em um único dia produzir dezenas de criativos nesse estilo, com narrativas diferentes, ângulos diferentes, de forma simples, sem depender de terceiros, tá? Então, para edição, eu normalmente utilizo o Filmora, tá? Eu gosto muito do Filmora, já uso há muitos anos, mas também tem o CapCut, que é muito utilizado por muitas pessoas, e eles têm funcionalidades extremamente similares, tá? São muito parecidos, você consegue fazer a mesma coisa em ambos. Eu vou te mostrar na tela agora do meu computador, usando o Filmora e como que eu posso juntar isso, e uma dica matadora para deixar ainda melhor e mais natural a nossa sincronização. Aqui não tem segredo, tá? Eu importei todos os arquivos, os takes, ó, take 1, take 2, take 3, o 4 e aqui o take 5, tá? Que é o nosso CTA. Então aqui não tem segredo, de fato, eu fiz a junção. Cara, como ficou muito bem encaixado, muito perfeito, praticamente não precisa de edição. Olha só o resultado, tá? Sem editar nada. Parece brincadeira, mas o que mais te faz perder cliente não é preço, é arte feia no feed. Eu só percebi isso quando uma pessoa comentou que meu anúncio parecia suspeito. Eu tentava montar post no celular, ficava horrível e ninguém chamava. Aí conheci o Design Auto, com milhares de artes profissionais prontas, feitas exclusivamente para quem vende carro. Hoje eu só troco a foto e o preço, posto em segundos, e meus leads simplesmente explodiram. Vou deixar o link aqui caso queira ver. E sério, se você vende carro, isso aqui é obrigatório. Cara, perfeito. Então aqui o que eu gosto sempre de fazer, tá? Eu gosto de tentar tirar os respiros. Então, entre uma fala e outra, tá? Você sempre vai perceber, quando você amplia aqui na linha do tempo, olha só, o início, ele tem um espaço vago aqui, sem nada. Então eu gosto sempre de dar os recortes para ele começar, ó, já no início aqui. Aqui eu sempre vou ouvindo. Mas o que mais te faz perder cliente não é preço, é arte feia no feed. Então aqui tem um pequeno respiro também, ó. Eu gosto de tirar esse pequeno respiro para parecer o mais natural possível. Porque a gente normalmente não fala pausadamente, tá? A gente fala de forma contínua. Então é importante que você vai ouvindo e tentando assimilar de forma contínua como que deveria ser a fala dessa copy. E aí você vai ajustando esses cortezinhos aqui para ficar o mais natural possível. Em alguns casos, você vai ver que é até importante, às vezes, acelerar um pouquinho a velocidade, botar 1.1, 1.2, vai ficar ainda mais natural. Então é muito importante você ter esse feeling que eu estou te passando. E tudo isso aqui, de fato, é na prática, aqui na edição. Ó, tem esse pequeno respiro aqui, esse salto. Você pode também tirar. Vou dar mais um zoom. Olha só. Tamanho desse espaço vazio aqui. Você vem e recorta. Também eu não gosto de juntar muito, tá? Dá pra fazer aquele tipo de edição em que vai cortando, que é dinâmico. Isso é legal também de testar. Mas eu, particularmente, nesse tipo de criativo, eu não gosto de fazer. E aí você vai visualizando. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu não vou fazer a edição completa aqui, mas é mais para você entender. Agora, eu vou simplesmente pegar aqui o nosso vídeo completo. Deixa eu tirar da linha do tempo. Vou pegar o nosso vídeo completo só para te mostrar um negócio bem interessante. Vídeo adicionado. E aqui, ó, é importantíssimo. Agora, como o vídeo é completo, você vai perceber que tem bastante esses pontos aqui, ó. Esses gapzinhos onde não tem nada sendo falado. Então é muito importante você tirar essa parte, ó, desses respiros aqui, para que fique o mais natural possível. Depois que você fizer esse tipo de edição, que é um corte básico, tá? Você vai perceber que vai ficar muito melhor e, obviamente, o seu criativo também vai ficar um pouco mais curto. Aqui a gente vai conseguir tirar quase uns 7 segundos só de respiros. Esses respiros aqui eu sempre gosto de cortar. Não muito em cima, tá? Mas corte para não ficar em excesso. Então, observa só. Vamos ouvir. Só comentou que meu anúncio parecia suspeito. Eu tentava montar post. Viu que já ficou bem melhor? Então, assim, ele falou de forma contínua, sem aquele gapzinho, sem aquela travada. Então, isso aqui também ajuda a ficar muito mais natural. Algo que eu comentei
que eu acho muito importante, muito legal de fazer, é o seguinte: você pode selecionar o vídeo. Aqui no Filmora você tem ferramentas de IA e você tem uma opção legal chamada recorte retrato. Olha só isso aqui. Vou clicar em recorte retrato e aqui agora é só aguardar. É exatamente isso aqui que eu queria te mostrar. Olha só, eu coloquei uma imagem no fundo, fiz o recorte inteligente aqui usando o Filmora e dá pra ver que o recorte é muito bem feito, tá? Tanto o Filmora quanto o CapCut, eles têm essa funcionalidade de recortar o vídeo. Fica muito, muito perfeito. Olha só, vou dar um play aqui. Parece brincadeira, mas o que mais te faz perder cliente não é preço. Olha que sensacional. Arte feia no feed. Eu só Inclusive, você pode pegar o personagem aqui e diminuir essa imagem. Colocar aqui no cantinho, ó. E nós temos aqui um criativo no formato React. Pelo amor de Deus, o que eu te entreguei nesse tutorial aqui até agora, se não for merecedor do seu like, eu vou desistir do YouTube, tá? Não vou continuar produzindo vídeo. Esse vai ser o primeiro e o último, tá? Agora, se o conteúdo agregou alguma coisa até agora, você já aprendeu comigo a fazer um criativo que, com certeza, se você acertar um único criativo, vai botar muita grana no seu bolso, eu acho que eu mereço o like, mereço que você se inscreva no canal. E agora eu quero te mostrar quanto custa cada ferramenta que eu acabei de utilizar aqui agora, tá? Quero te mostrar os preços atualmente dentro do mercado. Começando pelo HeyGen, ele custa ali por volta de $29 mensais, tá? Então, para mim, é uma ferramenta muito barata pelo que ela entrega, que não é só isso que eu mostrei, tá? Tem muito mais coisas, mas nós focamos no avatar. O CREA AI, caso você prefira usar o CREA, custa a partir de $10 mês, mas é aquilo que eu te falei, dá para gerar muitas imagens de forma 100% gratuita. Temos o Google AI Pro, que tem o Nano Banana, a partir de R$ 48,49 por mês. Detalhe, lembrando que isso aqui é uma promoção de fim de ano do Google. Então, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, talvez não esteja mais nessa promoção e já tenha voltado para R$ 97,00 mensal. Eleven Labs custa $11 por mês, é uma ferramenta que eu hoje não estou utilizando mais. Humanos tem o seu plano mais barato a partir de $39 por mês. Eu entendo que para algumas pessoas seja um valor mais salgado, mas cara, o que essa ferramenta é capaz de entregar é muito barato, tá? De fato, eu depois posso gerar um conteúdo só sobre humanos, obviamente se nós chegarmos em 100 likes nesse vídeo aqui. Abacus AI, eu não falei sobre essa ferramenta, mas com $10 por mês, substitui praticamente todas as inteligências artificiais, como o XGPT, o Cloud e outras ferramentas que dá para você utilizar também dentro do Abacus. Eu posso fazer um conteúdo também só sobre o Abacus AI, que possui praticamente todas as inteligências artificiais dentro dele por apenas $10, tá? Muito barato. Filmora custa R$ 89,90 por mês, é o que eu utilizo, mas tem o CapCut, que custa R$ 66,00 por mês. Então eu espero muito que você tenha curtido esse conteúdo, esse tutorial completo. Deixe o seu comentário se você gostou, se você quer que eu continue produzindo vídeos como esse aqui para o canal do YouTube. Que esse seja o primeiro de muitos, dependendo do seu comentário. Desculpa desde já pelo vídeo muito grande, mas eu quis fazer um conteúdo que qualquer pessoa tivesse condições de aprender, mesmo mais iniciante, com esse passo a passo aqui, vai conseguir produzir bons criativos usando inteligência artificial e os avatares ultra realistas. Se você quiser aprender a trabalhar no mercado digital, assim como eu, criando e vendendo infoprodutos de forma honesta e ética, primeiro comentário fixado tem a minha comunidade, onde você tem acesso ao meu conteúdo exclusivo e também acesso ao meu número de WhatsApp pessoal para você tirar as suas dúvidas. Nos vemos na próxima.